Pronto, então podemos começar. Vou colocar aqui para apresentar. Bem, na aula passada a gente viu aqui que método de Newton, a gente usava aquela função φ, e o que está por detrás do método, né, seu grande uso, vamos dizer assim, é essa sequência aqui que a gente constrói, que tem a relação com φ assim. Você tem uma função φ, que aplicada num xk, era xk mais 1. Ou, se mudar a letra, não importa. Φ de xi é xi mais 1. Aí, quando você olhar para essa relação aqui, esse xi mais 1 e esse xi, eles têm essa coisa aqui direta, uma com a outra. Ou seja, o xi mais 1 é obtido através do φ aplicado no xi. É isso que vai fazer. A interpretação geométrica que a gente comentou na aula passada tem a ver com essas aproximações através das retas tangentes que tocam o gráfico da função f. Então, elas vão se aproximar aqui, quando você corta com o eixo, quando você corta o gráfico e desce aqui essas retas, elas vão marcando pontos que tocam no eixo x e vão se aproximando da raiz. Então, tem uma interpretação geométrica aí que você pode, inclusive, relacionar com o fato de que a tangente aí é obtida através da derivada da função desses pontos. Por isso que, às vezes, ele também é conhecido como método das tangentes. Também, assim, o método de Newton, ele utiliza devido a essa relação aqui, que é a tangente do ângulo. Se você fizer uma analogia com função, ó, olhando aqui, ó. Vamos fazer um gráfico aqui embaixo. Se você olhar para esse gráfico aqui, né, que ele está colocado aqui, no caso eu coloquei f de xi, xi menos i mais 1. É só para dizer que aqui nesse caso, ele está pegando um ângulo alfa, para um caso aqui, onde eu posso escolher x2, x1, porque é geral. O i mais 1, só para dizer que é um número e o sucessor dele, certo? Nesse caso aqui, ó, se a gente imaginar esse... Porque o desenho aqui fica ruim, a mão livre, mas vamos imaginar que esse triângulo aqui, ó, certo? Horrível. Vamos pegar aqui o alfa aqui, certo? Esse ponto aqui, em vez de x1, eu vou usar xi. Em vez de x2, é o sucessor, então é xi mais 1. Tá horrível aqui, sim. Enfim, dá para entender. Então, pelo desenho, é como se esse x aqui fosse maior. Então, a gente está fazendo desse pedaço para esse, a gente está subtraindo xi menos xi mais 1. Então, esse pedaço de baixo aqui do triângulo tem esse tamanho. Xi menos xi mais 1. Deixa eu ver aqui. Na horizontal, na vertical aqui. E aqui a gente teria o alfa. Esse ponto xi aqui, ele tem a imagem dele, f de xi aqui em cima, não é isso? Porque se esse é o ponto xi, f de xi é a imagem dele aqui. Então, nesse tamanho aqui, até aqui embaixo, você está fazendo f de xi menos 0, certo? Porque o tamanho é esse tamanho daqui para cá, é esse tamanho daqui para cá. Se aqui é o f de xi e aqui é a origem, então, subtraindo o f de xi menos 0, né? Fica só o f de xi. Significa que esse tamanho do triângulo aqui é f de xi. Bem, a gente sabe que a tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto aqui sobre o cateto adjacente, porque é o seno do ângulo sobre o cosseno. Então, não envolve a hipotenusa. Então, ele é justamente o f de xi sobre
xi menos xi mais 1, certo? Bem, só que aí eu tenho um detalhe. A tangente, por outro lado, do ângulo alfa, ela é, por definição, a derivada da função no ponto xi. Aqui, ó, se você olhar o ponto xi bem aqui, ele toca o gráfico da função f, que é esse desenho, bem nesse ponto. Então, a gente sabe que a inclinação dessa reta, lá do cálculo 1, essa inclinação é dada pela derivada. Só que a inclinação da reta é a tangente do ângulo alfa. Então, você pode trocar a tangente de alfa pelo f' de xi. Então, perceba que você está aqui, então, com a expressão quase toda conseguindo ela aqui. Tá? Com f' de xi igual f de xi sobre f menos x menos 1. Bem, ok. Então, você está quase terminando. Eu vou passar aqui para a lousa, só para a gente concluir essa conta. Né? Você está com f' de xi igual f de xi sobre xi menos x, menos xi mais 1. Certo? E veio do desenho lá, né? Veio do desenho. A gente tem aqui o desenho. Lembrando que era f de xi. Esse tamanho era xi menos xi mais 1. Ok. E aqui é o alfa, cuja tangente dessa relação, certo? Que a tangente de alfa é justamente f' do xi. Bem, então vamos lá. Pelas contas que a gente fez anteriormente, a φ de xi é sempre a xi mais 1. Isso significa que eu posso trocar o xi mais 1, o φ de xi, se eu quiser, certo? Isso é apenas para a questão de utilizar a φ na questão. Mas se não, você faz o seguinte, aqui ele só quer fazer uma conta. Então fica xi menos xi mais 1 igual f de xi sobre f' de xi. Lembrando que esse f' de xi ele não dá zero, porque é a inclinação da reta tangente, a reta tangente ela não tem ponto nesse, ela não vai zerar nesse ponto, já que ela é tangente daquele gráfico lá. Então, nesse caso aqui, a gente só vai precisar passar o xi para lá e trazer esse para cá. Então, fica xi mais 1, quando ele passa para lá, fica positivo. E o x continua no canto dele, esse vem para cá negativo. Então, fica menos f de xi sobre f' de x. Então, assim, aqui é a expressão que você usa na prática, certo? Na prática é essa expressão que você vai usar. Ok? Então, assim, se você chegou nessa expressão, beleza. Então, quando você tiver o exercício, como é que nós vamos ver isso no nosso caso? Como é que nós vamos enxergar isso na hora que for fazer as nossas tarefas, né? Só lembrando, o método de Newton também é chamado método da tangente. Na aula passada eu fiz esse exemplo, certo? Na aula passada eu fiz esse exemplo aqui. Então, quem perdeu a aula passada, assista aí o vídeo da aula passada, que ele tem a explicação desse exemplo todinho. A gente fez junto aqui esse exemplo, e vimos que na terceira iteração, ó, ele já chegou perto da raiz, já deu 2,1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, aproximações aí com 5 casas decimais, ó. Com 5 casas decimais, eu escolhi o que se como raiz aproximadamente 2,00000. Então, esse trabalho feito com o método ponto fixo anteriormente, se nós fizéssemos esse trabalho usando o método ponto fixo, que foi o que eu expliquei na aula da semana passada, eu só chegaria na quinta iteração ao número 2,00048. Ou seja, com 5 casas decimais, esse método aqui já me deu mais zeros. Significa que esse método
melhor. Além do mais, ele conseguiu isso na terceira iteração. No método ponto fixo, a gente chega a isso na quinta, certo? Então, significa dizer que esse método tem uma convergência mais rápida, certo? Então, convergência do método de Newton. Tem um teorema aqui que tem a demonstração, embora eu não vou provar, mas eu vou explicar aqui mais ou menos por cima o que é que ele está dizendo com isso. Ó. Pega uma função f, tal que a derivada dela e a derivada segunda são contínuas. Certo? São funções contínuas no intervalo, que contém uma raiz, certo? Da equação. Se a primeira derivada não anula nesse ponto, né, é uma condição que a gente precisa. Então, existe um subintervalo dentro desse intervalo maior que contém essa raiz. Tal que, se você pegar o x0 dentro desse intervalo menor, essa sequência que você pega, essa sequência que você forma, ela converge para essa raiz x0, certo? Então, esse teorema aqui é apenas para garantir que realmente o método sempre converge quando você pega um intervalo grande I, certo? Vai existir um subintervalo J dentro do I, que é um intervalo menor, que contém uma raizinha x0. E todos os seus xk que você vai pegar aqui dentro, você vai formar a sequência xk, ela vai convergir para essa raiz x0, certo? Aí tem a demonstração, né? É uma conta, vou fazer a demonstração não para facilitar para vocês, certo? Então, ele diz o seguinte nessa observação, que em geral o método converge, mas com a condição, desde que esse x0 seja escolhido suficientemente próximo da raiz que sim. Então, assim, no exemplo anterior, que fica de lição, é que quando nós pegamos essa equação primeira aqui, nós já sabíamos mais ou menos quem era a raiz dela, né? Por exemplo, aqui, não era esse exemplo, o exemplo que eu tinha feito anterior, deixa eu ver, era outro, era x ao quadrado mais, opa, x ao quadrado mais x, x ao quadrado mais x, menos 6 igual a zero. Quem são as raízes dessa equação? Alguém me diz aí. São as raízes. Só são eu. Deixa eu entrar de novo, por favor. X ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Só usar o método do produto e da soma, né? É menos 3 e 2. Exatamente. X igual a 2 e o outro menos 3. E o produto dá menos 6 e a soma dá menos 1, que aqui fica o inverso, né? Fica mais 1. Aí eu já dei a equação com uma dessas raízes, com essa daqui, eu escolhi essa. Aí eu pedi para fazer a iteração para ver se a gente encontrava essa raiz aqui e com quantas iterações. Veja que na terceira iteração a gente obteve uma, duas, três, quatro, cinco casas decimais. O que nós vamos fazer é as iterações para conseguir um número bem próximo. Se eu pedisse com 7, 8 casas decimais, é capaz de aqui aparecer um aqui, um 2, um 3. Algum número pode aparecer aqui. Aí, quanto mais casas decimais eu pedir, aí você vai precisar fazer mais iterações, certo? Suponha que eu quisesse uma aproximação com 10 casas decimais, ou seja, 10.00000000000. Depois poderia aparecer números. Então, certamente você não ia encontrar na terceira. Você teria que fazer uma quarta ou uma quinta, certo? Mas o fato é que esse método aqui, para poder você encontrar esse intervalo onde ela converge, você vai ter que pegar um número próximo a essa raiz. Aí você vai fazer você vai fazer uma pergunta. Mas como é que eu vou adivinhar qual vai ser essa raiz? Eu vou dar esse exemplo aqui. Ó.
esse exemplo, x ao cubo menos 9x mais 3. X ao cubo menos 9x mais 3. X ao cubo menos 9x mais 3. Era isso, né? É. A equação é essa. Bem, então, a princípio, né, se você tem essa f aqui, você tem que encontrar intervalos onde ela é positivo ou negativo, né? Por exemplo, suponha, eu já sei algumas informações, né? Você já sabe que f de 0 dá 3. Então, vamos pegar um número negativo, porque o f de 0 dando 3, significa que o f de 1, deixa eu ver, 1 é negativo, isso não importa. Vamos testar, normalmente a gente testa nesses números, né? F de 1 daria 1 ao quadrado, 1 ao cubo 1, menos 9, né? 1 menos 9 daria menos 8, mais 5 mais 3 daria menos 5. Então, do 0 por 1 já existe uma mudança de sinal. Ou seja, então quer dizer que entre 0 e menos 1 existe uma raiz. Esse é um intervalo aqui que é candidato a ter raiz. Mas no caso dessa equação ser cúbica, então ela tem 3 raízes. Então a gente pode encontrar ainda outros intervalos onde ela tem essa mudança. Quem seria f de menos 1? Vamos só olhar nesses... Porque esses números, esses que são os primeiros que vêm na nossa mente, a gente tem que testar. Menos 1 dá menos 1 ao cubo, que dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais... Menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. 9 menos 1, 8. 8 mais 3, 11. Significa dizer que entre menos 1 e 0, ela não muda, né, de sinal, não é isso? Ela é positiva e no 0 é positiva. Deixa eu olhar logo aqui para a gente descobrir. Ó, ela vai ter entre menos 4 e menos 3, entre 0 e 1, entre 2 e 3. Entre menos 4 e menos 3, por quê? F de menos 4 a menos 4 ao cubo, menos 9 menos 4, mais 3. Dá menos 4 ao cubo, é 4 vezes 4, 16. Né? 16 vezes 4 dá 64, né? Mais 9 vezes 4 é 36, mais 3. Isso aqui dá quanto? Digam aí, por favor. Acho que é menos 25. Menos 25. Então, É isso mesmo. vamos olhar o f de menos 3. Se der positivo, então houve uma mudança de sinal, né? Menos 3 ao cubo, menos 9 vezes menos 3, mais 3. Menos 3 ao cubo é menos 27, né? Mais 9 vezes 3 é 27, mais 3. Esse aqui cancela esse, sobra ó, 3. Ou seja, houve mudança de sinal entre menos 4 e menos 3. Então, é outro candidato que a gente tem a raiz entre menos 4 e menos 3. Aqui eu coloquei menos 1, mas era um 1, né? Ó, entre 0 e 1 teve uma mudança, não foi? Eu sem querer teve um menos. Tem uns menos aqui não. Então, eu já sei que tem raiz aqui nesse primeiro intervalo entre menos 4 e menos 3. Tem uma segunda aqui. Como ele tem grau 3, então ele vai ter uma terceira. Qual é o outro intervalo? Aí ele foi testando nos números ali mais perto do zero. Só jogar aqui para a gente não perder muito tempo entre o 2 e o 3. Por quê? Vamos lá. F de 2 é 2 ao cubo, menos 9 vezes 2 mais 3. Então dá 2 ao cubo, dá 8, menos 9 vezes 2, 18, mais 3, que dá menos 10, né? Mais 3 dá menos 7. O F de 3 dá 3 ao cubo, menos 9 vezes 3, mais 3. 9 vezes 3 é 27, 3 ao cubo é 27, cancela. É isso?
Sobra só o 3. Então, houve mudança de novo entre menos 3 e 3. Entre 2 e 3. Então, o outro candidato, onde vai ter uma raiz, é entre 2 e 3. Lembrando que, como ela só tem essas 3 raízes, se você pegar qualquer outro intervalo, não vai acontecer isso, não. Se você pegar dois números assim consecutivos, não vai poder mudar de sinal. Porque se mudar, é só lembrar, o teorema do valor intermediário. Se a função f no ponto A é positiva e no ponto B ela é negativa, significa que existe um C entre eles, né, tal que ela é nula. Ou seja, se ela muda de sinal nas extremidades, é porque só você lembrar disso. Ó. Se aqui é o A e aqui é o B, ou tanto faz, B ou A, o importante é que se um ela é, se um ela é negativo, o outro é positivo, é porque no meio ela corta o zero. Isso porque a função tem que ser contínua, né? Então, se ela é contínua, é porque em algum momento ela passa no zero. Ok. Então, voltando aqui. Então, o que foi que ele fez? Aí ele colocou aqui o ponto inicial como sendo 1,5. Esse 1,5, ele está em qual intervalo? Não está no primeiro, nem está no segundo. Ele está nesse terceiro aqui, que 1,5 é entre 2 e 3. Aliás, desculpa. Seja x0 igual a 1,5. Essa sequência, esse ponto, na verdade, não está em nenhum desses intervalos, não é isso? Porque ó, aqui é entre 0 e 1 aberto. Então, 1,5 está entre 1 e 2. Então, perceba que se a gente fizer a reta aqui, você tem menos 4, menos 3, aqui vai estar o 0, 1, 2, 3. O 1,5 está aqui. Os intervalos que eu coloquei são esses aqui, ó. Então, ela está aqui, ó, entre 1 e o 2. Então, assim, quando ele diz que a raiz, que o número que você pegou tem que estar suficientemente próximo da raiz, você sabe que tem uma raiz aqui, uma aqui, uma aqui. Então, o número tem que estar próximo das raízes. O que quer dizer o seguinte, você não vai escolher um número muito longe. Você vai escolher o 5, por acaso? Não. Você vai escolher um número que esteja próximo dos intervalos onde tem a raiz. Certo? Aí, veja bem, no começo, no começo aqui, eu vou jogar a tabela apenas para que a gente perceba o seguinte, as interações não precisa fazer. Qual vai ser as contas que não precisa fazer? Ó? Se eu peguei o x0 igual a 1,5, qual é a primeira conta que eu vou precisar fazer? Eu queria que alguém dissesse. Qual é a primeira conta que nós vamos precisar fazer? Hein? Atenção na aula, vocês estão aí presentes. Você só liga o computador, desliga e sai daí. Sai da frente da sala. Só estou falando. Tem alguém aí para responder? Pelo menos para dizer que estão aí. Não, mas tem gente, professor, tá aqui. Por que vocês não falam? É porque eu entrei um pouquinho atrasado. Eu perdi o começo da questão e não tô entendendo o que é que o senhor quer saber. Certo, tá bom. Alguém sabe o que é que eu estou querendo fazer no próximo passo? Ou não? Você não está entendendo nada. Aplicar esse X aí, esse primeiro da interação. Às vezes a É, gente tem errado, né? não pode falar, não. Você não precisa ter medo de falar e nem vergonha, não. Pode falar, mesmo que não tenha a ver o que acha, tem que falar, porque é só assim eu sei se vocês estão entendendo ou não. Senão eu posso estar falando aqui um tempão, ninguém está entendendo e eu só perdendo tempo. Pode dizer o que você falou. Aplicar esse f de x aí, com a interação que é na Pronto, função. vamos. Você já deu o primeiro passo, é esse mesmo. É você encontrar o primeiro, o x1.
Por quê? Ó, você está vendo aqui que iterações. Pela essa tabela, você vê que tem várias, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 10. Então, eu estou dizendo que o número que eu escolhi para começar foi o x0. Vocês devem lembrar que pelo método, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Está aqui do lado. xi mais 1 é igual a xi menos f de xi sobre f' de xi. Então, não tem muito segredo, não. Se você sabe que a f... Você sabe que a f é x ao cubo menos 9x mais 3. Quem é a f'? Todo mundo aqui sabe derivar. É 3x ao quadrado menos 9. Então, você vai precisar dessas coisas aqui. Você vai precisar da f e da f'. Então, vamos lá. A primeira iteração é usando o x1. Então, ele vai ser por essa forma. O sucessor aqui vai usar o antecessor, que é o x0, menos o f no x0 e o f' de x0. Então, perceba que é uma conta grande, né? Porque você vai ter que pegar a f, que é essa função aqui, aplicar no 1,5 e depois aplicar na derivada, para poder encontrar esses valores aqui, certo? Então, vamos lá. O primeiro vai ficar 1,5 menos f de 1,5, né? Fazendo bem devagarzinho para poder todo mundo entender. Sobre f' de 1,5. Tá bom? Bem, então vamos lá. Eu vou riscar na outra folha para não ficar tão bagunçado que nem da outra vez, tá? Ali fica muito poluído a visão, aí vocês podem... Então, veja só. O x1 nosso é o x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Como o x0 é 1,5 menos f de 1,5 sobre f' de 1,5, então é só a gente saber quem é a f. F é x ao cubo menos 9x mais 3, e f' é 3x ao quadrado menos 9. Então vamos lá. No primeiro fica 1,5 menos, aí você vai ter que substituir 1,5 nessa conta aqui. Claro, por isso que nessa hora aqui eu falo que vocês têm que ter uma calculadora, porque não dá para estar fazendo isso na mão, né? Eu vou fazer aqui uns exemplos só para poder começar. Você vai fazer 1,5 ao cubo menos 9 vezes 1,5 mais 3. Então, 1,5 ao cubo é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Aí você percebe que se você for fazer sem ser na mão, se você for fazer na mão, você já vai ter um pouquinho de trabalho. Então, o ideal é o quê? É que a gente faça isso na calculadora. Vou pegar aqui a calculadora. Aí, ó, 1,5. Se a sua calculadora for científica, ela vai ter um local onde você possa colocar essa função, porque essa calculadora científica tem isso. Tem um xzinho, ela vai dar um y. Você pega, coloca com potência, coloca 3. Aí já joga o resultado, que é 3,375 menos. Aí agora você vai fazer a outra conta. Outra conta é 9 vezes 1,5, dá 13,5 mais 3. Então é só somar. Isso aqui mais... tem que ter só cuidado com os sinais, né? Então você vai fazer 3,375 menos 13,5 mais 3. Resulta menos 7,125. Guarda esse resultado aqui. Vamos jogar aqui, ó. F de 1,5 deu menos 7,125. Só que tem que calcular o F' também, né, nele. Então, o F' é 3 vezes 1,5 ao quadrado menos 9. Então, é 3 vezes o 1,5 aí ao quadrado, mais 1,5
ao quadrado é 2,25 menos 9. Algumas contas dá para fazer de cabeça, né? Aqui você multiplica por 3, dá 6,75. Menos 9 dá negativo, né? Vai dar menos 2,25. Você joga aqui, menos 2,25. Cuidado com esses sinais, ó. Aqui fica 1,5 mais 7,125 dividido por menos 2,25. Então, fica 1,5 menos, né? Porque aqui você está dividindo um número positivo com um negativo. Então, você vai estar com 7,125 dividido 2,25. Então, vai dar um número assim, ó. 3. Deixa eu só afastar aqui que eu vou precisar de mais espaço. Ele tem muitas casas decimais. Vai dar 3,1. É isso, quanto é 6? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. Pronto, então pega esse número aí, certo? Menos 1,5, ou 1,5 menos esse número, certo? Então dá menos 1,666, que é esse número que está aqui, ó. Menos 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7. Então dá menos 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. Então perceba que você tem um trabalho grande, né? Você fez isso aqui apenas para encontrar o seu x1. Percebe? Você fez a sua primeira iteração aí. Fez a sua primeira iteração aí e encontrou o x1. Menos 1,6666667. Aí você vai pegar a função f e vai aplicar nele. Quanto mais perto de zero der, ou seja, se der um número do tipo 0, alguma coisa assim, então quer dizer que ele está perto da raiz. Porque se ele fosse uma raiz, daria exatamente zero. Se ele dá um número com muitas casas decimais assim, ó, então significa que ele é muito perto da raiz. Então, ou seja, você vai ter outro trabalho, pegar a função f e aplicar nesse ponto. Então fica 3 vezes esse número aí, ó. A função original não, a função original é isso aqui, é o cubo, não tem esse 3 aqui não. É x ao cubo, e a f, não é a filhinha não. Vai pegar a função f, menos 9 vezes esse número, mais 3. Quando você fizer essa conta, esse menos 1,666667 elevado ao cubo, menos 9 vezes menos ele, mais 3, quando você fizer essa conta, vai dar esse número aqui, ó. Eu coloquei em forma de potência de base 10. Deu o número 0,1337037 vezes 10 ao quadrado. É? 10 ao quadrado só para dizer que ele tem duas casas decimais. Se você multiplicar esse número por 10, a casa passa para cá, né? Se você multiplicar por 100, passa para cá. Então, só para poder ele ficar entre 0 e 1, vamos dizer assim. Para ele poder ficar do tipo 0 ponto alguma coisa. Então, é esse número aqui, vezes 10 ao quadrado. Perceba que quanto mais for a potência de 10 aqui, significa dizer que ele é um número maior. Porque se eu multiplicasse por 100, ele seria 13,37037. Então, ele está longe de ser uma raiz, porque ele não dá zero. Já esse aqui já está mais perto, esse último. Porque 0,2342695 vezes 10 a menos 3 é como se estivesse dividindo por 10 ao cubo. Então, 0,2342669 dividido por 1000. Aí, nesse caso aqui, a vírgula trabalha a nosso favor, porque nós estamos passando, aumentar um zero aqui, né? Para lá. Então, esse número, se fosse por 10, ficaria 0,02. Por 100 fica 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. Então, 1 zero,
2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 6, 9. Então, perceba que esse aqui já está mais próximo de um zero, porque tem 3 casas decimais com zeros após a vírgula. Então, esse aqui. Mas perceba que nós só conseguimos isso na 10ª iteração. Certo? Então, ó, a causa da divergência, porque a divergência é o contrário da convergência. A convergência é quando ele está se aproximando do número. A divergência é quando ele não se aproxima. Ou ele não vai dar aquele número porque fica muito grande, ou ele fica alternando entre números separados. Então, a causa da divergência é porque nós pegamos o x0 próximo da raiz de 3, que é 0 de f', e essa aproximação inicial gera esse número aqui. Ou seja, esse número que a gente pegou não foi uma boa escolha. A gente pegou ele aqui fora do intervalo, não foi? Ó, o x0 aqui. Ó. Se nós tivéssemos pego um número já próximo, dentro de um desses intervalos aqui, a gente teria uma convergência mais rápida. Dá para entender? Para encerrar, eu vou fazer aqui o algoritmo. O que esse algoritmo está dizendo? É só assim, quando é que você vai parar? Esse algoritmo, na verdade, é o que eu acabei de fazer, só que ele vai dizer quando é que vai parar. Então, eu vou explicar aqui o que é que ele quer. Primeiro, eu posso colocar 2 precisões aqui no seguinte sentido. O que significa essas precisões? Você pega lá o intervalo que você iniciou, pega o seu x0 inicial, que foi, no caso que eu fiz agora, eu peguei x0 igual a 1,5. Que se 1 que se 2 são as precisões. Significa o quê? Na questão, no exercício, eu vou dizer assim, eu quero uma aproximação de 2 casas decimais. Se for de uma casa decimal, você põe 10 a menos 1, porque seria do tipo, deixa eu colocar aqui do lado, 10 a menos 1 é 1 sobre 10, que é 0,1. Então, só é assim. Se for do tipo 2 casas decimais, 10 a menos 2, 1 sobre 100, que é 0,01. Se for com 3, 10 a menos 3, que é 1 sobre 10 sobre 1000, que é 0,001. Certo? Então, significa isso. Então, quando eu coloco essa precisão aqui, por exemplo, 10 a menos 3, é porque eu quero uma precisão de pelo menos assim, 0,01. Então, essa é a minha precisão. Certo? Quando ele coloca 2, assim, ó, se 1 e se 2 são as precisões, significa o seguinte, que você pegou lá seu x1, que você encontrou. Estou baseando no exemplo. Aí você encontrou seu x1 a partir do seu x0. Já sabe como é que faz, né? O x1, x0 menos f de x0 sobre f' de x0. E todos os outros. O x2 vai ser escrito em função do x1. x1 menos f de x1 sobre f' de x1. E aí vai. Mas, enfim, se você pegar o x1, eu já encontrei a primeira iteração. Será que essa iteração está boa? Para você saber, é só aplicar f nele. Aplicou f de x1. Se, quando você fizer o módulo, né, você olhar ele menos zero, se der um número menor que o erro que você pediu, né, se der menor do que o erro que você pediu, então você acabou, certo? Significa o quê? Que sua aproximação é o seu x0. Certo? O número que você começou foi bom. Ele já te deu na primeira iteração a raiz. Bem, se ele não der, aí você continua. É só isso que o algoritmo está dizendo. Embora está escrito esse monte de coisa, é só isso que ele está dizendo. Se por acaso você fez e não deu menor do que sua precisão, então você vai partir para o próximo, que é o x2. Você vai calcular o x2. x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Aí vai lá, aplica o f no x2. Se ele der menor do que o que você queria, acabou. Então, sua raiz aproximada é o seu x1, é o anterior. Tá entendendo? Ou seja, quer dizer que o número que você pegou anteriormente foi o que fez você encontrar a raiz. Você encontrou o x1. Então, ele serve. Tá certo? Bem, só que um detalhe. Nesse caso aqui, no próximo passo, você ainda tem que comparar esse seu x1 com o anterior. Porque eu coloquei 2 precisões aqui, ó. Esse 1 e esse 2. O que seria essa segunda precisão?
é que, além do f aplicado nele dar um número pequeno, a diferença entre o número x1 que você pegou e o seu anterior tem que ser pequeno também. Não adianta eu pegar, eu quero perto do número que eu peguei, mas eu quero perto de um tamanho específico. Só que nem sempre a gente vai se preocupar com isso. A maioria das vezes a gente vai preocupar se o f de x1 já satisfaz o nosso critério, que é ficar menor do que um número que a gente quer, certo? E vamos nesse mesmo exemplo, ó. X ao cubo menos 9x mais 3. Agora, em vez de começar com x0 igual a 1 meio, eu vou começar com 0,5. E eu vou querer um erro de 10 a menos 4. Ou seja, eu quero um erro onde a aproximação vai ter 0,0001. E eu vou pegar uma raiz dentro do intervalo 0,1. Certo? Ou seja, dentro do intervalo 0,1. Então, vamos lá. Começou a iteração que ele chama de zero, na verdade, é o passo zero. Quando vocês enxergarem esse zero aqui, iteração zero, significa que eu só fiz isso. Eu peguei o x0 e testei. Apliquei o f nele. F de 0. F de 0,5. É 0,5 ao cubo. Menos 9, 0,5 mais 3. 0,5 ao cubo é quanto? Menos 0,5 é quanto ao cubo? É 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, né? Vezes 3 dá 1,25, não é isso? Acho que é isso. 9 vezes 0,5 é metade de 9. É 4,5 mais 3. Então, isso aqui dá quanto? 2 elevado a menos 3. 3,5 menos 4,5. Dá quanto aqui? 3,25 menos 4,5 dá menos 1, né? Menos 1,25, né? É sim. Pronto. Isso é a F. Aí você precisa, depois, para aproximação, é porque eu joguei aqui o Fzinho no resultado, como sendo menos 0,1375 vezes 10. Na verdade, deixa eu só ver se eu fiz isso certo. Porque a iteração 1 é 0,5 a F. Só um minuto aqui, para ver se eu fiz isso certo. Não, tá tranquilo. É porque eu escrevi errado aqui, na verdade. É 0,125. Mas por isso está dando errado. Não era 1, é 0,125. Peraí, porque o resultado aqui está errado. Aqui, ó, 0,25, vezes 0,5 ao cubo é 0,125, certo? Menos 4,5, certo? Mais 3. Dá esse resultado que está aqui, por isso que eu estava achando estranho. Dá no final menos 1,75. Como ele quer colocar em potência de base 10, o que ele vai fazer? Ele vai jogar essa vírgula para cá. Mas como é que ele joga essa vírgula para cá? Multiplicando por 10. Fica menos 0,1375 vezes 10. Certo? Porque se você multiplicar por 10, a vírgula vai para frente. Aí esse número de baixo se transforma no de cima. Certo? Ok, então a primeira iteração só foi essa. E como foi que ele obteve essa primeira iteração 1 aqui? Aí lá vai, agora é o trabalho de vocês. Essa primeira aqui ele vai fazer simplesmente assim, ó, x1 é x0 menos f de x0 sobre a filinha de x0. Aí você vai ter que fazer a conta agora. x1 é 0,5 menos f de 0,5, que é esse número que eu acabei de achar aqui, menos 1,375 sobre a derivada, que no caso
é aquela função 3x² menos 9, né? Só que aqui você vai aplicar em 0,5 menos 9. 3,0,25 menos 9. Dá 0,75 menos 9. Dá menos 8,25, né? Aqui dá menos 8,25. Fazendo essa conta aí, vamos lá. Vai dar um número positivo. Eu tenho 1,375 dividido por 8,25. Então, fica 0,5 menos. Aqui é menos, menos, né? Só que fica mais, só que tem um menos de baixo. Então, menos 1, 6. São 6, 6. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7. Quando você subtrair, né? Menos 0,5 menos ele, dá 0,33333. Esses aqui, ó. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Então, quem é a f aplicada nele? Pronto, é só você pegar a função f e aplicar nele. Se o resultado é menor do que isso aqui que ele quer 10 a menos 4. Ou seja, ele quer uma diferença assim, ó, 0,001. Pelo menos com 3 casas com 0. Quando ele aplica esse número, a f nesse número, 0,333 tal, aí ele encontra esse número aqui, ó, com 10 a menos 1. Ainda não é o suficiente. Agora, na próxima iteração, na iteração 2, ele já encontra, ó, 10 a menos 4. Então, eu vou deixar aqui como exercício vocês fazendo esse exemplo. Pode falar. Aí, não, deixa a tela, não, volta a tela. Tá meio bagunçado, mas dá para entender. Não, Aí, nesse caso aqui, essa segunda é 0,1834, aí vai ser... Deixa eu escrever aqui embaixo. A próxima vai ser o seguinte, você vai fazer a próxima iteração. Vou deixar como exercício. O x2 é x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Pronto. Então, o x2 vai ser, pronto. O x1 você acabou de achar, esse número aqui, ó, 0,3, tal. Aí você vai substituir, 0,33333, menos. Aí o f aplicado nele, sobre a derivada aplicada nele também, entendeu? Entendi. Aí você vai encontrar o x2, que tem que ser esse número aqui, ó, aqui. Aí você pega a própria função f e aplica nele. Se der um número do tipo 10 a menos 4, um número vezes 10 a menos 4, significa, quer dizer que ele conseguiu a aproximação. Tá certo? Certo. Pois é isso. Vou deixar como exercício vocês fazerem esse exemplo aí detalhadamente, tá bom? Aí eu tô devendo aí umas gravações de umas aulas. Existe esse método da secante, que é o próximo em relação a esse. Eu devo gravar uma aula em relação a isso. Amanhã, na aula que eu colocar o vídeo dessa aula, eu vou colocar um link para um vídeo onde eu explico esse método no Excel. Como é que se faz no Excel? Porque assim, vocês têm que aprender a fazer essas contas na mão, como eu estou ensinando aqui agora. Mas depois, na prática, na vida prática, você faz isso mais rápido no computador. Ele vai lhe dar a resposta muito mais rápido. Aí eu vou colocar o vídeo da aula amanhã e junto com ele eu vou colocar um link onde eu explico como é que faz no Excel, tá ok? Pois beleza, então. Eu vou parar de gravar agora e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.